abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Então, já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Beleza? Hoje é um dia importante, dia de observações. Vocês vão entender já do que eu tô falando, tá? Mas antes, lembrar vocês aí que é bom de palpite. Tem jogo do Campeonato Carioca hoje. Você que é bom de palpite, vai na 1xBet. Link aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo. Além de clicar e se cadastrar lá para poder fazer a sua aposta com segurança e tranquilidade na maior do mundo, usando o cupom promocional FUTEBOLACO com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito, tá bom? Além de apostar e se divertir com tranquilidade, vocês ajudam demais o meu trabalho, tá bom? Esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal continuar de pé. Então, se você gosta do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, me dá essa moral se cadastrando no link do primeiro comentário fixado. Dieguinho, não vou apostar no jogo hoje do Vasco contra o Sampaio Corrêa, nem no jogo do Deportivo Maldonado. Não tem problema. Quando você quiser fazer a sua aposta, o seu cadastro já está feito na 1xBet, mas tem que ser no link que tá aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui no canal. Posso contar com vocês? Dito isso, galera, vamos às informações, tá? Hoje, de novo, nós temos essa loucura de 2 jogos no mesmo dia. O time do Campeonato Carioca, que é jogo oficial, entra em campo contra o Sampaio Corrêa às 8h30, com time alternativo, e o time principal, fazendo seu último jogo lá no torneio Rio de la Plata, entra em campo às 9h30, com movimentações e novidades. Falei bastante disso para vocês no vídeo anterior. E por que eu disse que hoje é um dia de observações? 2 figuras vão estar sobre o olhar atento dos jogadores do Vasco e acredito eu que, óbvio, também da comissão técnica. O primeiro que eu estou falando é do Dimitri Payet. O GE fez uma matéria muito legal sobre ele, que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro ponto, o Payet chegou ao Vasco da Gama na janela do meio do ano passado, sem atuar há 4 meses. Ele não tinha renovado o contrato dele com o Olympique de Marselha, estava de férias e não jogava há 4 meses. O jogador chegou aqui com 88 quilos, 6 acima do que ele jogava lá no Olympique. Já no Olympique ele já estava um pouquinho acima do peso, tá? E agora, nesse momento, ele encontra-se com 80 quilos. O Payet perdeu 8 quilos desde que chegou ao Vasco da Gama. Está se adaptando muito bem, já começa aos poucos a falar português, tem alguns bastidores bem legais para trazer para vocês disso. Adorou a comida brasileira, já está adaptado. Eu vou pegar 4 depoimentos aqui para trazer para vocês da matéria que fez o GE sobre essa adaptação do francês ao Brasil e ao Vasco da Gama. O chefe da cozinha do Vasco, o preparador físico do Vasco, o nutricionista do Vasco e também a Sara Ramos, fisiologista do clube. Primeiro, sobre o interesse e o foco do Payet nessa melhora, vai uma aspa da Sara Ramos, fisiologista do Vasco, falando o quão ele é interessado em saber como ele está evoluindo. Vamos a uma aspa dela aqui. Quando é jogo oficial, eu tenho rotina de mandar para os atletas o individualizado, os dados deles. Quando é jogo treino, amistoso, não tem essa rotina. E ele já veio me pedir no dia seguinte. Ele é super interessado e aplicado. A evolução dele é nítida para todo mundo. Esses dados são quantos quilômetros ele percorreu, quanto de massa ele perdeu, qual a velocidade máxima ele atingiu, qual foi a distância percorrida no campo, esses dados. E o Payet, depois do amistoso contra o São Lourenço, já foi lá cobrar a Sara Ramos para ter esse dado. Ela, calma, Payet, é amistoso, a gente não manda esses dados para vocês, tá? Mas mostra a dedicação dele. E sobre a adaptação à culinária brasileira, o chefe da cozinha do Vasco, o Carlão, deu um depoimento legal sobre essa questão aí da adaptação dele à comida brasileira. Ele estava tímido, mas quando fui entendendo o paladar dele, vi que ele tinha gostado, porque até levava quentinha para casa. E agora eu vou deixar com vocês 2 vídeos de uma matéria exclusiva
que o GE produziu de forma brilhante do preparador físico do Vasco, Diego Pereira, e também do nutricionista do Vasco, o Felipe, tá falando de como tem sido essa mudança absurda do Payet desde que ele chegou ao Vasco da Gama. Quem produziu a matéria de forma brilhante foi o jornalista Bruno Murito, do GE, diretamente lá de Punta del Este. Confere aí. A gente não esperava nada diferente disso, porque o Payet é um atleta extremamente profissional. Sem dúvida alguma ele abraçou a ideia. Lógico que o nosso trabalho tem uma influência grande nisso, mas o atleta é o grande responsável pelo desempenho dele. Porque o atleta passa 2 horas com a gente e são 22 horas que ele está em casa, que ele está fazendo o dia a dia dele ali. Então, é por isso que eu falo que o Payet abraçou a ideia. Ele levou a dieta a sério, ele levou os treinamentos que a gente mandou para cada atleta durante as férias para que eles pudessem ser executados durante as férias. Ele levou o programa muito a sério e o resultado não pode ser diferente disso. É muita dedicação, é muito compromisso que o Payet está tendo com o clube e com o projeto que ele abraçou, o Ramon. Acredito que tem tudo para dar certo, tem tudo para que ele evolua dentro da temporada, porque ainda há um momento de adaptação. A torcida tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele ainda está se adaptando a um futebol diferente, a um país diferente, a um idioma que ele ainda não domina, mas ele é muito dedicado. Ele me pergunta todo tipo de coisa em português, e às vezes ele tenta me explicar em inglês, eu falo, não, vamos me explicar em português. Então ele melhora, ele evolui no português, ele evolui dentro do dia a dia. Então o Payet, sem dúvida alguma, não foi uma surpresa para mim ele voltar assim, porque eu tinha visto que a mentalidade que ele tem é algo que é notória para um jogador de alto nível. Então ele não chegou no nível que ele chegou só pela qualidade que ele tem, e sim pela mentalidade que ele possui. Ele chegou para nós com 4 meses praticamente parado de inatividade, então para um atleta isso é muito tempo. É praticamente uma lesão, né, de grau 2, vamos colocar aqui, uma lesão um pouco mais grave. Então ele chegou com um período de inatividade muito grande, e só de um atleta ficar inativo ele acaba perdendo massa muscular, automaticamente o percentual de gordura dele vem a aumentar. Então a gente teve um processo aí de várias semanas avaliando o Payet, estudando o Payet, observando a alimentação do Payet, seria se adaptar ao nosso tempero, à nossa alimentação. E a primeira coisa que eu percebi que a comida brasileira não seria um problema para ele, porque ele comia de tudo. Ele chegou comendo o nosso arroz, nosso feijão, a nossa farofa, a nossa carne, foi tudo muito tranquilo em relação a isso. Mas é óbvio que teve uma fase de adaptação, então eu deixei ele um pouco mais à vontade no início, apenas de observação, para reparar como ele se comportava no clube, né, e nas viagens, nas concentrações, que é um período um pouco mais complicado, porque o atleta fica um dia e meio sem treino, só comendo. Então, se ele não se controla, ele chega no jogo um pouco mais pesado. Então, fiquei nessa observação durante as primeiras semanas, para depois a gente entrar com uma dieta individualizada, avaliações periódicas, semanais com ele, para que ele entenda o processo, para que ele saiba como está o processo. E a gente conseguiu emagrecer o Payet aí praticamente 8 quilos em alguns meses, aí em 2 meses. E ele voltou das férias mais magro ainda, com um percentual bem legal. O Payet chegou praticamente com um peso de 88 quilos, hoje ele está com 80 quilos. Né? Então, é um percentual muito mais baixo de quando chegou. Ele atuava na Europa com 82 quilos, então aqui ele está mais magro do que quando ele atuava na Europa. É um cara muito sério no trabalho, que trabalha muito, treina muito e levou a sério a alimentação também. Então é um cara muito fiel às propostas que a gente fez para ele, e esse é o resultado de hoje. Bom, parabéns ao Payet. Lembrando a informação que eu trouxe para vocês ontem aqui no canal: Ramon Dias deve fazer 4 modificações no time titular, passando a atuar num 3-5-2, com João Vitor, zagueiro pela direita, Léo, zagueiro pela esquerda, Medel centralizado, com Léo Jardim no gol. 2 volantes à frente dos zagueiros, Jair e Paulinho, alas, Piton e o Paulo Henrique, e o Payet como esse ponta de lança à frente dos 2 volantes, e 2 atacantes, Verratti mais centralizado e o David girando em volta do Pablo Verratti. Esse é o provável time do Vasco, que enfrenta o Deportivo Maldonado às 9h30 da noite. Então vamos torcer para o Payet desfilar a sua categoria. Não jogou
uma minutagem tão grande no jogo contra o São Lourenço, atuou no segundo tempo, mas eu gostei bastante da participação do francês. Beleza? Dito isso, galera, falando que hoje é dia de observações, vamos falar do Leandrinho. Leandrinho que chamou muitíssima atenção da torcida do Vasco e da comissão técnica no jogo contra a equipe do Boa Vista, vencido por 2-0, marcou um golaço, lateral esquerdo de 18 anos. O torcedor do Vasco quer observar mais de perto o Cria. Ele tem uma história de vida bem legal, tá no Vasco desde muito novo. A sua mãe, infelizmente, faleceu em 2022 devido a uma tuberculose. Inclusive, ele estava na delegação do Vasco para jogar um jogo do Brasileiro Sub-17 contra o Cruzeiro. Recebeu a notícia do falecimento da mãe e o Vasco liberou da partida. Ele agradece muito ao acolhimento que recebeu do Vasco e hoje, juntamente com o seu pai, ele ajuda a família a criar a sua irmã, que é mais jovem. E foi muito emocionante, eu trouxe para vocês aqui no canal o depoimento dele sobre a sua mãe, a felicidade de ter marcado o gol. Ele falou: mãe, onde quer que a senhora esteja, eu sei que a senhora está muito orgulhosa de mim, do homem que eu estou me tornando. E ele meio que segura a emoção. Foi muito bonito essa fala do Leandrinho, tá? E o Julião, que tá com o time principal, tem uma sombra importante. O Julião não pode voltar mais ao sub-20, ele já estourou a idade, ele já tem idade de jogador profissional, não podendo mais atuar na base, ou ele fica em definitivo no Vasco agora, ou o Vasco o empresta. O Leandrinho não, tem 18 anos de idade, mas chamou muito a atenção. São laterais diferentes. O Leandrinho é um cara mais agudo, mais habilidoso, é um jogador mais de ir à linha de fundo. Já o Julião, um lateral um pouco mais defensivo, melhor na bola parada, faz gol de falta, bate escanteio. É um jogador que tem mais a construção de jogo curto, mais de troca de passe. O Leandrinho é aquele cara mais agudo. São laterais até que se complementam com características diferentes. Um com 20 anos, completando 21 nessa temporada. O outro com 18 anos de idade. Eu vou deixar com vocês agora um depoimento do William Batista, após a vitória do Vasco contra o Boa Vista na entrevista coletiva, falando dos dois atletas, já que ele, o William Batista, trabalhou com os dois jogadores na base do Vasco da Gama, tá bom? Vamos aqui primeiro, o William Batista falando sobre o Julião. O Julião fez um grande ano com a gente, ele foi muito bem. É o nosso capitão, foi líder de assistências, também fez muitos gols no ano. Já o segundo ano dele fazendo isso. A gente tem dois grandes laterais com características diferentes. Foi o depoimento do William Batista sobre o Julião. Sobre o Leandrinho, ele comentou o seguinte, que foi quem ele utilizou no jogo contra o Boa Vista, já que o Julião está cedido ao profissional lá em Punta del Este. Aspas para o William Batista falando do Leandrinho. O Leandrinho tem mais profundidade, tem mais um 1 contra 1, tem mais linha de fundo. O Julião tem uma bola parada boa, constrói bem vindo de trás. Acho que os dois conseguem entregar para o Vasco e para o mercado, para o Brasil, que precisa tanto de laterais. São dois grandes laterais. A gente desfruta muito de ver dois grandes jogadores tendo oportunidade, tá? Então, hoje é um dia de observar o Leandrinho, que vai ser o titular com a equipe do Expressinho, que joga contra a equipe de Sampaio Correia hoje às 8h30 da noite. Fico chateado, porque pela marcação do horário dos jogos, nós só vamos poder ver o primeiro tempo do jogo do Expressinho. Enquanto vai começar o segundo tempo do Campeonato Carioca, é quando dá o pontapé inicial de Deportivo Maldonado e Vasco lá no Uruguai. Tá bom? Torcer para alguma plataforma dessa deixar o jogo salvo para a gente poder assistir, tá bom? Então é isso, galera. Lembrando que às 9 horas da noite eu inicio a transmissão lá no Futebolaço Podcast. Eu e meu parceiro John Vascaíno vamos estar comentando o jogo ao vivo. Vamos começar a transmissão um pouquinho antes para a gente falar do jogo do Expressinho, comentar também a expectativa do jogo Deportivo Maldonado. Lembrando que amanhã o Vasco volta para o Rio de Janeiro. Aí a gente não sabe se já joga contra o Bangu ou se só estreia a equipe principal a partir da 4ª rodada. Então dá essa moral pra gente, se inscreve lá no Futebolaço Podcast, que a gente vai fazer a transmissão de Vasco e Deportivo Maldonado diretamente de lá, tá? Só não começa a transmissão antes, porque eu vou à igreja no culto das 5, chego 7 e pouco,
Vou ver se eu consigo aí ainda pegar um pedaço do jogo do Deportivo do Vasco, Sampaio e Corrêa, tá bom? Então dá essa moral, se inscreve lá no Futebolaço Podcast. É isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá esperançoso pra temporada do Payet? E quem você prefere, Leandrinho ou Julião? Qual é o seu lateral favorito? Valeu? Tamo junto, até daqui a pouco.